3 mortos, 17 feridos. A Band continua ao vivo aqui no centro da cidade. Fala tudo sobre a explosão. Um dos corpos foi arremessado em direção à árvore. Era o do cozinheiro que chegava para trabalhar no restaurante onde houve a explosão. Os corpos estão sendo periciados aqui no meio da Praça Tiradentes. São 3 vítimas fatais. Enquanto os peritos trabalham, os bombeiros cuidam do rescaldo. A gente só viu só os corpos sendo jogados longe. E a palavra das autoridades. Esse tipo de situação é impossível para o Corpo de Bombeiros sair de loja em loja para saber se a legislação está sendo cumprida. Daqui de cima a gente consegue ver a dimensão dessa tragédia. Os escombros ocuparam não só a calçada, como todo o asfalto da Rua da Carioca. O que provocou o acidente? Imprudência? Descaso? Perícia no local só será feita depois que o prédio for escorado. O prédio corre risco de desabamento. Tudo o que acontece na sua cidade em meio minuto aqui no Jornal do Rio. Boa noite. Boa noite. O Jornal do Rio faz hoje uma edição especial sobre a explosão que deixou 3 pessoas mortas e 17 feridas aqui na Praça Tiradentes, no centro da cidade. E a situação aqui no momento é essa. Alguns homens ali da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Light continuam trabalhando, retirando alguns escombros para saber aí exatamente o que pode ter causado toda essa tragédia. Eu vou pedir para o cinegrafista dar uma filmada ali na esquina, onde tem um hotel. Os hóspedes deste hotel, ao lado do restaurante, onde aconteceu a explosão, já estão retornando ao local. O edifício que estava lotado havia sido evacuado por medida de segurança. Nenhum hóspede ou funcionário ficou ferido. E agora vocês vão ver algumas imagens registradas logo depois da explosão dentro do restaurante. Vocês vão ver como ficou a situação lá dentro. O cenário é realmente de guerra. Você vê aí que o local ficou completamente destruído, nem as paredes resistiram à força da explosão. Mesas e cadeiras amontoadas umas sobre as outras. O repórter Sérgio Costa, da nossa equipe aqui do Rio de Janeiro, acompanhou tudo de pertinho logo depois do acidente. Veja só na reportagem. Este é o momento da explosão. Uma nuvem de poeira cobre o local da tragédia. Os destroços chegam até o outro lado da Praça Tiradentes, um dos pontos mais tradicionais no centro do Rio. Veja no detalhe da câmera da prefeitura. Pelo menos 4 pessoas estavam em frente ao prédio, por volta das 7h30 da manhã. O primeiro impacto foi na porta do restaurante. O segundo impacto foi na outra porta ao lado. Foi o gás que estava sufocado, entendeu? Tanto que abalou o chão também. O chão tremeu. Era uma cena de guerra. Ferros retorcidos, vidros quebrados, pedaços de concreto e sangue espalhado pela calçada. O impacto foi tão forte que as janelas até o 9º andar tiveram os vidros quebrados. 3 vítimas foram encontradas a cerca de 30 metros do local. Um dos corpos foi arremessado em direção à árvore. Era o do cozinheiro que chegava para trabalhar no restaurante onde houve a explosão. A suspeita de que tudo aconteceu quando ele acendeu a luz. A polícia também investiga a hipótese de que um cigarro tenha provocado a explosão. 3 vítimas foram identificadas. O cozinheiro Severino Antônio, o sushiman Josemar Santos Barros e um jovem de 19 anos, Matheus Maia Macedo, que passava por ali. Nas imagens feitas com o telefone celular, o momento em que os bombeiros retiram um botijão de gás, ainda intacto, do outro lado da rua. Dá para ver também o resgate de alguns dos 17 feridos. Uma pessoa é carregada no colo, outras são atendidas ali mesmo. Neste vídeo exclusivo, o interior do prédio totalmente destruído. Restaram apenas escombros. Na foto, a imagem do restaurante Filé Carioca, antes da tragédia. Bem diferente do cenário de destruição na manhã de hoje. Técnicos desconfiam que o vazamento tenha acontecido durante o feriado, quando o restaurante ficou fechado. O gás acumulou no ambiente e provocou o efeito de uma bomba. Esse gás acumulado encontrou uma fonte de ignição. A velocidade de queima do gás é muito grande, né? Por conta disso, a violência da explosão que comprometeu vigas estruturantes do prédio. A orientação agora é aguardar a perícia, aguardar os técnicos dizerem qual é o melhor procedimento a adotar. Não será liberado o prédio até que nós temos absoluta certeza da segurança e integridade das pessoas. Equipes de resgate usaram cães farejadores para buscar possíveis vítimas soterradas. O estabelecimento não tinha autorização para utilizar gás. Pelo menos 6 cilindros foram encontrados no local. A remoção dos destroços deve demorar pelo menos mais uma semana. Para quem estava perto do local, imagens e sons que vão ficar na memória. Eu abri a janela, via fumaça, como se fosse dentro do prédio. Foi realmente assustador. Não saber que você podia estar lá dentro, assustador.
O dia foi bastante complicado para quem precisou transitar aqui na região. Muitas ruas foram fechadas, o trânsito deu um nó e essas ruas interditadas acabaram atrapalhando as pessoas que precisavam ir para o trabalho ou ir para casa. No entanto, com as ruas fechadas, isso deu uma facilidade aí no trabalho dos bombeiros, da polícia e do pessoal da Defesa Civil. Você vai ver agora a reportagem da Melissa Munhoz. Ela acompanhou tudo lá do alto no helicóptero da Band. Do alto, as imagens da destruição impressionam. Um buraco foi aberto no chão. Lá embaixo, bombeiros fazem buscas em meio aos escombros. Daqui de cima, a gente consegue ver a dimensão dessa tragédia. Os escombros ocuparam não só a calçada, como todo o asfalto da Rua da Carioca, em frente ao edifício Riqueza, e chegaram até a Praça Tiradentes. O impacto da explosão foi tão forte que atingiu até os andares acima do restaurante. As esquadrias e as vidraças das janelas das salas comerciais do edifício Riqueza foram quebradas. Nem os aparelhos de ar-condicionado escaparam. A fachada do hotel ao lado também foi afetada. A portaria toda envidraçada ficou completamente destruída. E mesmo com a área isolada, centenas de curiosos permanecem no local, acompanhando o trabalho das equipes. A gente consegue ver que parece realmente uma cena de guerra, muitos destroços ainda no local, os destroços esses que voaram aí cerca de 50 metros, atravessando a Praça Tiradentes, do térreo até o 4º andar. A gente vê os sinais da destruição. Do helicóptero da Band, registramos ainda o trânsito na região, momentos depois do incidente. A Defesa Civil interditou ruas do entorno. Assembleia, Visconde do Rio Branco, Lavradio e Evaristo da Veiga. A Avenida República do Chile também ficou fechada. Quem tentou acessar as pistas da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, enfrentou lentidão. As vias de acesso, como a 1º de março e do Aterro do Flamengo, próximo ao aeroporto Santos Dumont, ficaram engarrafadas. Foi uma manhã para lá de complicada e triste na área central da cidade. O Jornal do Rio faz uma rápida pausa, mas nós voltamos já com mais informações ao vivo aqui do centro da cidade. E você vai conhecer histórias de quem escapou por pouco da tragédia. É já, no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal do Rio, empenhado aí na cobertura sobre a explosão que deixou 3 pessoas mortas e 17 feridas aqui no centro do Rio nesta manhã. E agora você vai ver imagens impressionantes registradas logo depois da explosão. Você vê o desespero de quem estava em frente ao restaurante Filé Carioca. Algumas das vítimas fatais, 20 vítimas e 3 delas fatais jogadas aí no chão. Como você pode ver nas imagens, uma delas muito feridas, algumas delas muito feridas. E um homem parece inclusive ter perdido um braço. São cenas de horror que afetaram aí o Carioca na manhã de hoje. E você também vai ver a reportagem da Mônica Puga, que mostra que a tragédia poderia ter sido ainda maior. Ela encontrou pessoas que escaparam por muito pouco dessa tragédia. Nem o jato de água vai conseguir limpar o rastro de sangue na Praça Histórica. Foi uma manhã de pânico no centro do Rio. Uma tragédia que vai ser difícil esquecer. Aqui tremeu tudo. Eu só vi a poeira, que é estourando muito grande. Parecia que era até um prédio demonino. Gustavo viu tudo. Eu vi um barulho, falei, bum! Quando foi aquele bum, eu vi uma fumaça. Aí eu falei assim, pronto, o prédio caiu. Aí, desculpa, eu tô meio nervoso. Porque tem gente morta. Esta mulher é dona de uma sala no edifício e desmaiou quando viu todo o seu investimento virar poeira. Seu Natanael também se desesperou. Anos de trabalho, parece que vai tudo embora. Não tem que comentar. Mas tá bom, eu tô vivo. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Seu Jorge é uma testemunha-chave. Minutos antes da explosão, ele conversou com os 2 funcionários do restaurante que morreram na hora. Um dos funcionários me relatou que sentiu um cheiro muito forte de gás. Eu alertei ele para ele não entrar, só que ele ficou na porta, provavelmente deve ter entrado e alguém deve ter acendido alguma coisa lá e aconteceu a explosão. A perícia nos corpos está sendo feita aqui no meio da Praça Tiradentes. Enquanto centenas de pessoas acompanham esse trabalho, os bombeiros terminam o rescaldo. A Defesa Civil ainda não liberou o prédio. Pelo menos 9 andares, incluindo o térreo onde funcionava o restaurante, foram interditados.
Este hotel fica ao lado do edifício onde aconteceu a explosão. Estava lotado. Havia cerca de 600 hóspedes. Em meio à destruição, com vidros quebrados por todos os lados, os turistas fizeram fila para sair. Os funcionários assustados contam que presenciaram o momento da explosão. Foi uma explosão muito forte, aí a gente vimos, aí só vimos só os corpos só sendo jogados longe. Que cena horrível. Uma tragédia. Diante da tragédia, relatos inacreditáveis. Este carioca de 99 anos escapou da morte. Foi justamente quando eu vim tomar café aqui, nessa parte do restaurante embaixo aqui, né? Foi quando explodiu, a porta ali explodiu todinha e caiu. Aí eu, com aquele nervosinho que eu fiquei, fui descer ali, escorreguei coisa, escorreguei e fui para no meio da rua rolando. Já Anderson estava no 4º andar do prédio na hora da explosão e caiu por um buraco aberto no meio da sala. Quando eu fui tentar correr, eu veio abaixo. Então você caiu do 4º andar? Do 4º andar, entendeu? E ultrapassou o térreo. Conforme ia saindo, tinha as vigas e ia me rasgando todo, mas eu tava, entendeu? Queria sair de lá de dentro. Não sabia se ia morrer, se não ia, mas eu queria tentar pelo menos sair de lá. Conseguiu, hoje você deu sorte? Muita sorte mesmo, graças a Deus. Histórias de vida e imagens inesquecíveis que desafiam a lógica. As prateleiras com produtos de beleza do 1º andar permaneceram intactas. E você vai ver depois do intervalo como estão as 17 vítimas da tragédia. Algumas em estado gravíssimo. 2 pessoas passaram por cirurgias de emergência. É daqui a pouco no Jornal do Rio. Para você que ligou a televisão agora, o Jornal do Rio traz uma reportagem especial, uma edição especial sobre essa explosão que atingiu o centro da cidade, aqui na Praça Tiradentes. 3 pessoas morreram, 17 ficaram feridas. Você vê agora a reportagem de Karine Cerqueira. A todo momento, ambulâncias do Corpo de Bombeiros chegavam com as vítimas da explosão ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Na unidade, enfermeiros e médicos faziam uma triagem para priorizar os casos mais graves. Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas na explosão que aconteceu no centro do Rio. Todas foram trazidas para o Hospital Municipal Souza Aguiar. 3 estão em estado grave. Uma delas, um homem de 46 anos que teve traumatismo craniano e foi transferido para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. As outras 2 vítimas em estado grave foram submetidas a cirurgias. Edivaldo é marido de uma delas, Daniele Pereira, de 18 anos. Este era o primeiro emprego da jovem, que trabalhava há apenas 2 semanas no local. Ela me ligou, falou que estava um cheiro de gás horrível lá dentro e que o patrão ia ver para poder ver se liberava o pessoal para ir para casa ou não. Não foi nem 2 minutos, o telefone me ligaram, desse telefone, sua esposa foi ferida numa explosão aqui no Pilacaria. Eu falei, ainda foi mentira. Segundo o hospital, a maioria das vítimas da explosão sofreu escoriações, fraturas e traumatismos. Além dos funcionários do restaurante Piné Carioca, pessoas que passavam pelo local também ficaram feridas. Foi o caso de Luiz Cláudio. Ele seguia para o trabalho numa obra próxima ao restaurante, quando foi atingido pela explosão. Foi uma explosão, aí eu saí correndo, depois não vi mais nada. Só atingi as pedradas, as pedras, pelas costas, cara. Márcio também foi surpreendido e sofreu escoriações em todo o corpo quando ia para uma consulta médica. Na explosão, viu muitos sócios ficar em cima de mim, parece que um está se acabando, para dizer português claro. Aí depois me jogaram na ambulância, nem mais nada. Michele, que trabalha como atendente do restaurante, não teve ferimentos, mas desmaiou ao ver o corpo do amigo de trabalho. Eu era para me estar morta também. Foi Deus mesmo que não deixou sair. Estava sentindo uma coisa muito forte, eu peguei e saí, não fiquei lá dentro não. Antônio é entregador do restaurante e também escapou. Ele chegou atrasado no emprego, mas não tem o que comemorar. Foi ele quem reconheceu os corpos de 2 companheiros de trabalho. Foi uma tragédia. Nunca esperava ter acontecido uma tragédia que aconteceu com meus companheiros de trabalho. Nunca esperava. Cheguei, já estava eles totalmente, um jogado no canto, outro jogado no outro. Estava até difícil de reconhecer. Tenho que agradecer cada vez mais a Deus por ter me salvado. Hoje, durante a tarde, cerca de 100 bombeiros de diversos quartéis vieram ao Hemorrio para doar sangue em solidariedade à tragédia. Todas as pessoas de solidariedade para trazer um pouco de paz para eles e ajuda, né? É isso que no momento que a gente pode fazer.
Eu recebi agora o estado de saúde das 10 vítimas que foram internadas em hospitais públicos do Rio. No Hospital Souza Aguiar, no centro, 2 estão em estado grave, uma estável e 6 já receberam alta. Já no Miguel Couto, na Gávea, uma está internada em estado grave, no entanto, estável. O Jornal do Rio faz uma última pausa, mas voltamos já já. E o que pode ter provocado a explosão? O dono do restaurante não compareceu à delegacia. Ele está internado em estado de choque. Voltamos já já. O Jornal do Rio está de volta com a cobertura completa sobre a explosão aqui no centro da cidade. A polícia investiga 2 hipóteses para o acidente. A primeira é de que funcionários teriam acendido a luz e a segunda é que alguns deles poderiam estar fumando no local. Acompanhe na reportagem de Natasha Franco. Tiago é primo de um dos mortos na explosão do restaurante na Praça Tiradentes, no centro do Rio. Ele já trabalhou na loja, mas afirmou que considerava o local seguro. Fiquei lá por mais uns 4, 5 meses. Não era seguro sim, já era tudo seguro. Um rabecão com os 3 mortos ficou parado durante toda a manhã em frente à delegacia. Para liberar a área, os corpos foram retirados logo depois da explosão, mas só poderiam ser levados ao Instituto Médico Legal depois que fosse feita uma guia de remoção, que demorou 3 horas para ficar pronta. Já se sabe que houve um vazamento de gás, mas há 2 hipóteses para o que teria detonado a explosão: um interruptor de luz ligado por um dos funcionários ou um cigarro que teria sido aceso no local. Em depoimento, um jornaleiro afirmou que vendeu maços de cigarros a 2 funcionários da loja. Eles teriam entrado no restaurante mesmo depois de ter sentido um forte cheiro de gás. E esse funcionário comprou um maço de cigarro e se dirigiu até o interior. Daí, a alguns minutos, ele escutou a explosão. Então, ele acredita que essa pessoa acendeu o cigarro lá dentro. Donos de outros estabelecimentos comerciais da região também foram à delegacia. Lá tem vários estabelecimentos fazendo obras, às vezes em manutenção. Então, quando tem um pequeno cheiro de gás, todo mundo acha que é normal. O Corpo de Bombeiros afirmou que naquele prédio não poderia haver lojas que usassem gás ou qualquer derivado de petróleo. O documento do Corpo de Bombeiros para essa edificação explicita claramente que é proibida a utilização de gás liquefeito de petróleo. Sendo assim, para um restaurante funcionar, ele deveria ter gás fornecido pela SEG. A Companhia Estadual de Gás informou em nota que o prédio não tinha gás encanado desde 1961, a pedido dos proprietários, e que outros edifícios da região têm ligação com a rede da empresa. Este comerciante tem uma loja na mesma calçada do acidente. Ele já tinha reforçado o estoque para o Natal. É de tudo, a loja toda, todos os equipamentos. Uma lista com os nomes das vítimas foi divulgada ainda de manhã. A perícia só será feita depois que uma equipe contratada pela prefeitura fizer o escoramento do prédio para garantir a segurança dos policiais. O dono do restaurante não foi à delegacia. O advogado dele não soube informar se o comércio tinha autorização para funcionar. O dono, ele está sob base sedativa. Nós ainda não conseguimos conversar com ele diretamente. Então, esse tipo de informação eu também não tenho ainda para lhe fornecer. Nós vamos conversar com ele, saber o que aconteceu. A prefeitura afirmou que o restaurante funcionava com um alvará provisório desde agosto de 2008. Os donos alegavam que os órgãos responsáveis por certificar o local, como o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária, ainda não tinham feito vistorias necessárias para a licença definitiva. No mês passado, o restaurante foi intimado a entregar toda a documentação até o fim de outubro. O Corpo de Bombeiros também seria responsável por liberar um laudo para liberar o funcionamento do restaurante. Mas, de acordo com a corporação, esse pedido nunca foi feito. Mesmo assim, um projeto de segurança contra o incêndio foi aprovado para o condomínio onde a loja funcionava. Neste documento, não constava a presença de um restaurante no prédio. O comandante do Corpo de Bombeiros afirmou que é impossível visitar todos os estabelecimentos do Rio. Acompanhe. Aqui no centro da cidade, nós temos vistorias que são mais voltadas para edificações de reunião de público e a gente faz isso de maneira inopinada, né? Esse tipo de situação é impossível para o Corpo de Bombeiros sair de loja em loja para saber se a legislação está sendo cumprida. O Jornal do Rio termina aqui, mas você continua acompanhando essa reportagem especial no Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá!